Então, quando a gente fala em excesso de sal, o que seria, né? O que os estudos eles têm demonstrado, né, gente? Então, por exemplo, os alimentos em conserva de sal, e não só peixes, por exemplo, né, que são conservados no sal, mas também alguns legumes, né, algumas conservas de legumes, né, que ali, por exemplo, vem na minha cabeça o picles, né, então conservas de legumes que tenham muito sal. Além disso, temperos prontos, né? Carnes com muito sal, então os embutidos contêm muito sal. Então, esses alimentos, né? Eles acabam ali aumentando, né? Essa inflamação e gerando essa atrofia, mudando a viscosidade, tá? No estômago. Sejam muito bem-vindos, gente. Muito bem-vindos ao programa Vida com Qualidade. Para quem não me conhece, eu sou a Aline Barreiros, nutricionista oncológica, e esse espaço eu dedico a falar com nutricionistas, estudantes de nutrição, sobre como manter o estado nutricional saudável do paciente oncológico de maneira correta e segura. E toda terça eu faço esse programa Vida com Qualidade ao vivo às 16 horas, para que, além, né, de eu estar passando as informações sobre alguma área da nutrição oncológica, que vocês possam tirar a dúvida de vocês, para que a gente possa estar interagindo, né, para que vocês possam também estar me conhecendo melhor. Então, sejam muito bem-vindos, viu? O tema de hoje, a gente vai falar sobre um câncer que normalmente gera um pouco de insegurança por parte dos nutricionistas, né, para realizar esse tipo de atendimento, porque pela localização, né, por vários fatores, localização desse câncer, porque dependendo do tratamento, né, que esse paciente ele é submetido, né, por exemplo, se for um tratamento cirúrgico, acaba comprometendo ali o sistema digestório, então a digestão, a absorção de nutrientes, são condutas, né, que o profissional nutricionista tem que tomar, que muitas vezes faz com que a gente se sinta inseguro, né, sem saber tudo que nós precisamos prestar atenção para evitar que esse paciente desnutra, para proporcionar uma melhor recuperação para esse paciente, né, que é o câncer de estômago. Então, por que é importante nós falarmos sobre o câncer de estômago, né? Qual que é a relevância desse câncer? Primeiro, a prevalência, né, gente? O câncer de estômago, ele é um câncer comum, né? Ele é pensando nos homens, é o terceiro tipo de câncer mais prevalente. Nas mulheres é o quinto, né? Depois do câncer de pele não melanoma. Então, é um câncer comum. Além disso, é um câncer com alto impacto no estado nutricional do paciente, né? Um dos cânceres com maior prevalência de desnutrição, chegando aí a 85% de prevalência de desnutrição, né? Então, realmente é um câncer que nós precisamos nos atentar, porque é um câncer que naturalmente já acaba afetando negativamente o estado nutricional do nosso paciente, né? Além disso, dependendo do tratamento, e normalmente é comum, né, o tratamento cirúrgico, então esse paciente ele tem que passar ali por uma gastrectomia total ou parcial, essa cirurgia, né, essa ressecção parcial ou total do estômago acaba afetando, né, na digestão, na absorção de nutrientes, e isso acaba também influenciando na ingestão alimentar desse paciente. Então não somente a cirurgia afeta na absorção, mas o fato de existir a cirurgia afeta na tolerância desse paciente à alimentação, na sua ingestão alimentar, na capacidade, né, enfim, que ele tem ali de se alimentar, na quantidade. Isso também acaba induzindo ali a perda de peso, perda de massa muscular. Além disso, né, um outro fator importante é a localização do tumor, né? Então, pensando até mesmo antes da ressecção cirúrgica, dependendo do tamanho, né, do estadiamento desse tumor, nós vamos ter ali algumas complicações também que afetam a ingestão alimentar desse paciente. Além do tratamento radioterápico, quimioterápico, que pode vir associado à cirurgia, né, gente? Que acaba gerando ali efeitos colaterais que vão impactar nessa ingestão alimentar, como náuseas e vômitos, né? Também como, por exemplo, refluxo, azia,
diarreia, entre outros efeitos colaterais. E esses efeitos colaterais, eles acabam sendo extremamente debilitantes, né? Então afeta a qualidade de vida do paciente e também acaba afetando o seu estado nutricional. Então percebam, né, que o câncer de estômago, ele é um câncer que sim, nós precisamos conversar, nós precisamos estudar, nós precisamos nos informar melhor, entender ali quais são os tipos de tratamento, como que esses tratamentos eles podem acabar influenciando na ingestão alimentar, no estado nutricional, para que a gente esteja mais preparado quando esse paciente chegar à nossa frente e a gente entenda quais são as estratégias principais, essenciais que nós precisamos aplicar, né? Cada caso é um caso, mas existem ali alguns pontos gerais que nós precisamos nos atentar, tá? E assim, antes de falar um pouquinho, né, sobre, na verdade, de falar bastante sobre o tratamento, né, as estratégias nutricionais, pensando no paciente já diagnosticado, é importante que a gente saiba a maneira de prevenir esse tipo de câncer, né? Talvez não como uma ciência exata, de que se a gente seguir essas atitudes nós não vamos desenvolver esse tipo de câncer, mas entendendo que os hábitos alimentares exercem grande influência para o desenvolvimento desse câncer e tanto nós como a população, os nossos pacientes, os nossos seguidores nas redes sociais, os nossos familiares, os nossos amigos, então, a população que a gente tem acesso também possa ter essa consciência a partir das nossas orientações para que eles possam, então, ter ali escolhas mais conscientes e saudáveis, né? Então, pensando agora na alimentação e nos fatores de prevenção ou que aumentam o risco para o desenvolvimento do câncer de estômago, nós temos algum. Mas antes de falar mais sobre eles, eu gostaria, enfim, já falei isso várias vezes, mas gostaria de reforçar para quem é novo e está me assistindo aqui agora, que o câncer ele é uma doença multifatorial, né, gente? Então não tem como a gente chegar para um paciente que desenvolveu um câncer de estômago e afirmar que ele desenvolveu aquele câncer por conta, sei lá, do presunto que ele comia, né? Não tem como a gente afirmar isso. Não tem como a gente relacionar um câncer com um único fator. Não tem como a gente dar, né, esse diagnóstico. Contudo, o que hoje nós sabemos a partir da ciência? Que os fatores ambientais, eles exercem uma grande influência para o desenvolvimento de câncer, né? Uma grande influência a nível de 90%, né? Então, quando a gente pensa em desenvolvimento de câncer, a gente não tem mais aquela ideia de que os fatores genéticos, né, a hereditariedade exercem ali o maior papel para o desenvolvimento do câncer. Não. Nós sabemos hoje que são os fatores ambientais. E dentre esses fatores ambientais, a alimentação está entre os 3 principais fatores ambientais modificáveis que podem contribuir ou não, né, aumentar ou diminuir o risco para o desenvolvimento do câncer. E o que é um fator ambiental modificável? É aquele que a gente consegue o quê? Prevenir, mudar. Tem fatores que nós não vamos conseguir. Por exemplo, a nossa exposição a alguns poluentes. Então, aqui em Santos, né, onde eu moro, tem uma cidade aqui perto que é Cubatão, que até um tempo atrás ela era considerada por conta das indústrias na região, né? Hoje eu não sei como tá, mas até um tempo atrás ela era considerada uma região ruim, né? Pensando nessa questão de poluição e da exposição dos moradores nessa cidade a esses poluentes. Então você concorda que não tem muito que a pessoa possa fazer, ela mora lá, ela está exposta, está no ar. Então isso é um fator não modificável, tá? Um exemplo. Agora, fatores modificáveis, então, composição corporal, sedentarismo, alimentação, uso, por exemplo, de contraceptivos hormonais, são fatores que nós podemos ali mudar de conduta. E esses fatores, então, exercem ali uma grande influência para o desenvolvimento de câncer, tá? Então, conseguiram entender? Só para a gente nivelar aqui o nosso raciocínio, né? Então, beleza. Então, entendendo isso, não tem como a gente dizer, olha, os fatores que eu vou mostrar agora para vocês, tá vendo aquela pessoa? Faz isso, vai desenvolver câncer de estômago. Não é isso, tá, gente? Mas hoje, os grandes órgãos, né, que estudam ali
as influências, né, no desenvolvimento do câncer, como o IARC, por exemplo, né, que está ligado, por exemplo, ao OMS. Então, eles nos direcionam a partir de estudos randomizados, né, estudos controle, sobre quais alimentos que protegem mais ou influenciam no seu desenvolvimento. Só para vocês terem uma ideia, foi o IARC, né, a Agência Internacional de Estudo em Câncer, que classificou em 2015 as carnes processadas como produtos alimentícios de alto potencial carcinogênico, a partir de estudos, a partir de análise, né? Então, a partir de um quadro de especialistas. Então, só para vocês terem ideia do trabalho que eles fazem, beleza? Então, essas grandes instituições, elas nos direcionam. E aí, pensando no câncer de estômago e na alimentação, existem outros fatores que eu não vou abordar, não vem ao caso. Pensando no câncer de estômago, quais os fatores alimentares que aumentam o risco para o seu desenvolvimento, tá? Não sei se vocês já ouviram falar, coloquem aqui para mim, porque foi uma notícia, foi um boom, assim, de várias empresas, vários jornais, né, começarem a divulgar matérias, acho que uns 2 anos atrás, sobre isso. A relação do consumo de sal com o desenvolvimento do câncer de estômago. Vocês já ouviram falar sobre isso? Que o excesso de sal, seja o excesso de sal que a gente adiciona, ou de produtos alimentícios, de alimentos em conserva de sal, né, que vai em uma grande quantidade de sal, pode aumentar o risco para a pessoa desenvolver câncer de estômago, né? Então, por que isso acontece? O sal, ele acaba gerando ali uma inflamação na mucosa gástrica e uma atrofia nessa região, ele muda a viscosidade ali da mucosa gástrica. E isso acaba influenciando nessa inflamação, acaba influenciando no desenvolvimento do câncer e também facilita, aumenta o risco de contaminação por H. pylori, né? Então, para que a H. pylori ali ela acabe proliferando, né? Então, pessoas diagnosticadas, né, com gastrite por conta da H. pylori, elas têm ali uma chance também aumentada do desenvolvimento de câncer de estômago. E essa sinergia entre a presença de H. pylori, né, e o consumo elevado de sal, essa sinergia aumenta, então, o risco para o desenvolvimento do câncer de estômago. Então, quando a gente fala em excesso de sal, o que seria, né? O que os estudos eles têm demonstrado, né, gente? Então, por exemplo, os alimentos em conserva de sal, e não só peixes, por exemplo, né, que são conservados no sal, mas também alguns legumes, né, algumas conservas de legumes, né, que ali, por exemplo, vem na minha cabeça o picles, né, então conservas de legumes que tenham muito sal. Além disso, temperos prontos, né, carnes com muito sal, então os embutidos contêm muito sal. Então, esses alimentos, né, eles acabam ali aumentando, né, essa inflamação e gerando essa atrofia, mudando a viscosidade, tá, no estômago. Além disso, né, o excesso de sal ele também contribui para a formação de N-nitrosaminas, né, que acaba influenciando, aumentando o risco também para o desenvolvimento de câncer. Então, além da questão do sal e a questão da H. pylori, nós temos também outros fatores que acabam aumentando o risco para o desenvolvimento de câncer, pensando em alimentação, como, por exemplo, o consumo de bebidas alcoólicas. Infelizmente, nós não temos uma referência de consumo segura para a bebida alcoólica, qualquer tipo de bebida, seja vinho, seja cerveja, não existe, tá? O que nós sabemos, né, o que hoje nós temos como informação é que é desejável, né, então até o Centro de Pesquisa em Câncer recomenda, né, na verdade não recomenda o consumo de bebida alcoólica, e ele fala, bom, se for consumir, então que seja ali uma dose, ele difere doses para homem, doses para mulheres, né, o que seria equivalente a uma dose, e que não ultrapasse isso diariamente. Só que tem uma questão, hoje nós sabemos o quê? Que o que aumenta realmente o risco para o desenvolvimento de câncer pensando em bebida alcoólica é a frequência e a quantidade, ou seja, quanto maior o contato da pessoa, quanto maior a exposição da pessoa àquele fator carcinogênico, maior a chance dela desenvolver o câncer.
né? Então, se você brinda uma vez no ano novo, com certeza a sua chance para desenvolver câncer de estômago é muito menor do que alguém que bebe alguma porção diariamente ou toda semana, né? E dependendo da quantidade, isso também influencia, tá? Além disso, a composição corporal, ela pode ser considerada um fator de risco para o desenvolvimento de câncer de estômago quando falamos em sobrepeso e obesidade, e não apenas em relação ao IMC, mas em relação, porque IMC, quem é nutricionista ou estudante de nutrição, se não sabe, fica sabendo agora que o IMC, ele já não é mais um parâmetro que nós devemos utilizar de maneira isolada, que seja confiável, porque vários fatores influenciam ali no resultado do IMC, né, que é o peso por altura. Então, nós às vezes temos um IMC elevado, mas é elevado de quê? Né? É elevado pensando em gordura corporal, em tecido muscular, né? Um atleta, por exemplo, enfim. Então, esses fatores acabam influenciando. Mas quando nós falamos de composição corporal para um risco aumentado de câncer, nós estamos falando de percentual de gordura elevado, né? Então, diferentes tipos de câncer estão relacionados à composição corporal, então é algo que nós precisamos se atentar. E por que eu tô falando tudo isso para vocês, né? Porque nós, como profissionais de saúde, devemos, né, ainda mais pensando em profissionais como eu, que trabalho com oncologia, não só trabalhar com pessoas já diagnosticadas, mas alertar a população sobre hábitos mais saudáveis e hábitos alimentares mais conscientes, para que elas possam, dentro do que está na possibilidade delas, terem escolhas melhores e se prevenir na medida do possível, né? Como eu disse, não é uma garantia, mas com certeza reduz de maneira significativa o risco para o desenvolvimento do câncer, e aqui no caso a gente está falando de câncer de intestino, de estômago, desculpa. E aí pensando, né, nos fatores agora protetores para o câncer de estômago, nós temos algumas relações de algumas substâncias presentes nos alimentos que influenciariam de maneira positiva, reduzindo ali de maneira considerável o risco para o desenvolvimento do câncer de estômago. Uma delas é o consumo adequado de vegetais e de frutas, de hortifrutis, né? A Organização Mundial de Saúde recomenda, inclusive, que o consumo diário seja de pelo menos 400 gramas ao dia de vegetais e frutas, né? Então, nós podemos seguir aí essa recomendação para nós e para os nossos pacientes. Então, o consumo de vegetais e de frutas exerce esse fator protetor. Além disso, níveis ótimos, né, níveis séricos ótimos de vitamina C também demonstra ali um fator protetor a mais, né? E aí, qual seria esse nível ótimo, né? Os estudos, eles nos trazem que o nível ótimo de vitamina C, nível sérico de vitamina C, seria superior a 28 micromoléculas por litro. Tá? Então, quando você pegar ali um exame de sangue do seu paciente, dá uma olhadinha para ver como que tá o nível de vitamina C. E por que eu digo níveis ótimos, tá, gente? Não é a primeira vez que eu trago para vocês essa informação de que quando a gente analisa exames bioquímicos do nosso paciente, existem os níveis referenciais, que são aqueles que estão lá no exame. Mas nós, nutricionistas, devemos sempre pensar nos níveis ótimos, né? Que seriam os níveis pensando em realmente bem-estar e também prevenção. Então, eu já conversei um pouquinho com vocês em outro momento sobre vitamina D, agora eu trago para vocês a vitamina C, tem a questão da vitamina B12 também. Então, é sempre interessante a gente ficar de olho nisso, tá bom? O que mais, né, os estudos relacionados à prevenção do câncer de estômago nos traz, né? O consumo de beta-caroteno, então alimentos fontes de beta-caroteno são interessantes pensando em prevenção do câncer de estômago. Vitamina E e alimentos, né, que contenham essa vitamina E, né, e também o selênio, gente. E aí, quando esses estudos, eles nos trazem, né, os valores ali, que seria interessante que essa pessoa consumisse diariamente, não são valores absurdos, isso que é o mais interessante. É possível que as pessoas alcancem isso com a alimentação, né? Claro, com uma alimentação vasta, né? Principalmente em vegetais e frutas que vão conter esses elementos, né? Bem como os alimentos mais de origem vegetal, né? Então, e também as oleaginosas, as castanhas, as nozes, algumas sementes, né? Alguns grãos. Então, isso é muito interessante, porque com a alimentação
existe sim esse fator protetor. Nós não precisamos mandar o nosso paciente se entupir de polivitamínicos ou suplementos vitamínicos, né, e tal, como um padrão, né, pensando em prevenção. Não, são níveis ali padrão, né? Então é interessante, a gente consegue isso através da alimentação. Então, pensando em câncer de estômago, são esses os fatores mais relacionados, tá bom? Então, antes da gente começar a falar... Ah, eu esqueci também, agora eu ia falar, antes da gente começar a falar do tratamento, chá verde, gente. Chá verde é muito relacionado pensando em prevenção do câncer de mama, né? Que a substância, né, o polifenol presente no chá verde, ele tem uma ação ali nas células tumorais da mama, estimulando a apoptose celular. Mas também no câncer de estômago, né? Não só como prevenção, mas também pensando em diminuição no risco de mortalidade para pacientes com esse tipo de câncer. Então é bem interessante a utilização, né, também do chá verde aí, e aí no caso o consumo é diário, e os estudos eles mostram, né, uma ação protetora quando tem uma ingestão de 3 a 5 xícaras por dia. Então realmente o chá verde é algo que tem que ser constante, né, pensando ali no fator protetor, e não apenas uma xícara, né? Então tem essas questões também que às vezes quando a gente pensa em utilizar alguma substância, né, não é simplesmente um pouquinho uma vez na semana, é ali constantemente, né? E é claro que a variedade alimentar também é importante, então você pode estar orientando essa variedade também para o paciente, pensando nas fontes da mesma substância, para que esse paciente tenha uma variedade alimentar, né? Então vários fatores acabam influenciando nas suas condutas, mas é interessante que vocês saibam que esses alimentos ali já têm uma relação com a prevenção do câncer. Agora, antes da gente falar de tratamento, eu vou dar uma lida aqui nos comentários de vocês, responder algumas perguntas, tá bom? Se vocês tiverem perguntas, podem ir mandando. No câncer pediátrico, o ambiente que a mãe foi exposta pode ser gerador de risco? Gente, inclusive, por coincidência, hoje eu vou gravar para vocês um conteúdo sobre câncer em criança e adolescente. Vou falar sobre estratégias nutricionais para esses tipos de câncer, né? Assim, diferente do câncer em um adulto, nós não temos segurança em afirmar, né? Ou seja, os estudos, eles não nos trazem, né, essa informação de maneira ali segura e concreta de que os fatores ambientais, eles exercem influência para o desenvolvimento infantil, né? Até porque muitas vezes essa criança ela acaba desenvolvendo um câncer logo nos primeiros meses, né, de vida. Então nós não podemos afirmar isso, que os fatores ambientais influenciam. Existe sim, né, pensando até na questão da programação metabólica, existe sim alguns estudos, né, e algumas linhas de raciocínio de que o primeiro ambiente que a criança é exposta, né, é o ambiente uteruterino, e que aí a mãe, né, a exposição da mãe a alguns tipos de alimento ou ao ambiente, né, por exemplo, radiação, entre outras coisas, poderia sim influenciar no desenvolvimento de alguns tipos de câncer, como por exemplo os cânceres hematológicos, né? Então as leucemias e tal. Mas ainda não é nada concreto, não é nada... É um ambiente ainda escuro, né? Na verdade, os estudos ainda estão sendo realizados e não é nada concreto, tá? Então, sim, existe essa teoria, mas não é algo que a gente possa trabalhar e afirmar, né? Que a mãe, ela acabou influenciando no desenvolvimento do câncer do seu filho, tá bom? Oi, Aline, o paciente com câncer de estômago que realizou gastrectomia deve tomar polivitamínico para reposição tipo Baristar. Vou falar um pouquinho sobre gastrectomia, tá bom? Vou falar agora. Existe algum alimento ruim para quem tirou o estômago? Vou falar um pouquinho agora sobre a questão... falei para vocês no início da live que o câncer de estômago gera muita dúvida justamente e principalmente por conta do tipo de cirurgia, do tipo de tratamento cirúrgico que é empregado, né? Então, porque um dos tratamentos é a ressecção parcial ou total do estômago. E como assim, gente? A pessoa vai viver sem estômago, né? O que fazer? Então, gera muita dúvida, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre isso, tá? Então, o procedimento cirúrgico, ele acaba sendo um procedimento muito comum no tratamento para câncer de estômago, ainda mais se a doença ela tá localizada, né,
E esse tratamento cirúrgico ele pode aparecer de maneira adjuvante ou neoadjuvante, né? Ou seja, já expliquei isso para vocês também, essa nomenclatura. Adjuvante antes do tratamento quimioterápico e radioterápico, neoadjuvante depois, né? Então, e aí muitas vezes, né, essa cirurgia ela pode ter ali uma característica de ser parcial, dependendo do estadiamento, né, do tamanho ali do tumor, da massa tumoral, né? Pode ser parcial ou total. E aí, quando essa gastrectomia total, né, ela acontece, existe ali uma ligação, né, da parte que sobrou do estômago ou do esôfago numa região do duodeno ou do jejunum, né? Então ligam ali com parte do intestino, para que continue tendo o processo ali de digestão e fique mais próximo, né, do que seria ali o natural. Mas é claro que a retirada do estômago, ela implica em muitos fatores, né? Então, nós precisamos prestar atenção, sim, principalmente em algumas vitaminas e minerais específicos, na questão da proteína, em como que deve ser o fracionamento dessa alimentação, como que deve ser ali a composição dessa refeição. Então, existem alguns fatores que nós precisamos nos atentar para a elaboração do plano alimentar de um paciente que passou por esse tipo de cirurgia, tá? Então, assim, o que nós precisamos nos atentar? Eu elenquei aqui para vocês alguns pontos importantes. O primeiro ponto é o risco aumentado para desnutrição. E esse risco aumentado para desnutrição, ele está, na verdade, relacionado a diferentes fatores, né? Então, o próprio comportamento tumoral, por ser um câncer hipermetabólico, né? A localização desse tumor, então muitas vezes pode ocasionar uma plenitude gástrica, uma obstrução ali no trato gastrointestinal, dificultando, né, a ingestão alimentar, levando a uma baixa ingestão alimentar e, como consequência, um déficit energético e proteico. Além disso, né, pode acabar ali atrapalhando, né, a absorção de algumas vitaminas, de alguns nutrientes, e essa diminuição nessa absorção pode também impactar numa desnutrição, né? Então é importante que a gente leve essas alterações em consideração. O tipo do tratamento empregado, então, por exemplo, um tratamento quimioterápico e radioterápico nessa região acaba levando a efeitos colaterais consideráveis que podem ali afetar negativamente a ingestão alimentar do paciente, né? Então diminuir a ingestão alimentar. E aí pensando, né, por exemplo, no procedimento cirúrgico, existe a questão da gastrectomia em si, mas também da cirurgia de grande porte que vai ser realizada. Então, é importante que a gente prepare esse paciente para a cirurgia de grande porte, que a gente faça o seu preparo imunológico, que a gente trabalhe para a manutenção do seu estado nutricional, ou, se for o caso, recupere o estado nutricional desse paciente antes da cirurgia, porque é uma cirurgia que leva a um elevado estresse metabólico. E toda a inflamação na região, esse estresse metabólico aumentado, leva a um aumento, né, do catabolismo, né? Então, principalmente do catabolismo proteico, uma perda de massa muscular considerável. Então, é muito importante que a gente cuide desse paciente em todas as fases, né? Isso é interessante porque as fases do tratamento, elas podem nos direcionar para mudanças de estratégias nutricionais. Então, por exemplo, o paciente que vai ser submetido à cirurgia, uma conduta, um cálculo, né, de necessidade proteica e calórica, o paciente no pós-cirúrgico, o paciente em químio, o paciente livre da doença, né, um sobrevivente, pós-tratamento. Então, tudo isso é importante que a gente se atente também, né, e para que a gente possa elaborar as melhores estratégias nutricionais. E aí, pensando, né, na questão da gastrectomia, a gastrectomia ela vai influenciar nesse processo de desnutrição por alguns pontos, né? Primeiro, pensando aí nessa questão da ingestão alimentar reduzida. Então, esse paciente, ainda mais quando é uma gastrectomia total, ele vai ter uma redução na sua capacidade de se alimentar,
né? Ele não vai conseguir comer nas quantidades como antes, né? Mas as suas necessidades nutricionais se mantêm, não mudou por conta disso. Às vezes até aumentou, né? Dependendo ali da fase do tratamento que ele tá. Então, por mais que ele não consiga se alimentar, ele precisa alcançar aquelas necessidades nutricionais, né? Então, a gente precisa, sim, utilizar de algumas estratégias nutricionais para fazer com que esse paciente se alimente melhor. Então, por exemplo, né, o fracionamento da refeição, muitas vezes para cada 2 horas, né? Então, isso é muito individual, né? Você vai ter que analisar isso com o seu paciente. Mas se alimentar de maneira constante em menores porções. Que essas porções elas sejam otimizadas, ou seja, com módulos calóricos, proteicos. Sim, muitas vezes se tem a necessidade da utilização de suplementos, né? Na verdade, se tem a necessidade da utilização de suplementos. E aí perguntaram sobre a questão dos polivitamínicos. Eu não gosto muito dos polivitamínicos, tá? Por algumas razões. Primeiro, porque normalmente os polivitamínicos, né, eles acabam tendo vitaminas de A a Z, né, vitaminas e minerais, e nós sabemos que algumas vitaminas, alguns minerais com minerais, eles acabam competindo no intestino pelo mesmo sítio de absorção e um atrapalha o outro. E então, um exemplo clássico, cálcio e ferro. E normalmente o paciente bariátrico tem problema com anemia, então tomar no mesmo horário pode impactar, né? Um outro fator também importante em relação aos polivitamínicos, né? É que nem todas as vitaminas, né, e os sais minerais, eles acabam sendo impactados pela gastrectomia, né? Alguns realmente são. Então é muito melhor que a gente suplemente em níveis ideais essas vitaminas, esses sais minerais, do que colocar um polivitamínico que muitas vezes vai ter uma hipervitaminose de alguma outra que não teria necessidade de estar suplementando, né? Então, por esses fatores, eu acabo preferindo ali uma individualização da prescrição. Então, de fazer ali fórmulas, né, prescrever ali para o paciente, fazer essas associações, né, que seriam interessantes, para que eu também possa estar colocando as dosagens que eu julgo interessante, né? Porque, por exemplo, normalmente nesses polivitamínicos, a vitamina D, ela não tá num nível muito bacana. Normalmente ela tá meio abaixo. E o paciente bariátrico, também, né? O paciente bariátrico e o paciente com gastrectomia, né? Por conta do câncer. Ele tem já a absorção de vitamina D prejudicada por conta da diminuição, né, na redução de sais biliares, né, e tal. Então, é importante que a gente como nutricionista, ou até se for o caso, né, se for necessário realmente uma dosagem muito elevada, né, na prescrição, que o médico, né, o oncologista, ele prescreva ali uma boa quantidade de vitamina D para esse paciente, que normalmente nesses polivitamínicos não é essa quantidade. A gente está falando aí de 6.000 I para cima, né? Então, realmente, para que se chegue no nível ideal de vitamina D, levando em consideração que esse paciente já vai não estar absorvendo tão bem essa vitamina D, né? Já vão ter fatores ali que vão impedir essa absorção de maneira adequada, tá? Então, mas sim, a suplementação, principalmente a suplementação proteica, ela é muito importante. E aí, quando a gente fala em suplementação proteica, a gente tem que pensar que a absorção dessa proteína, ela também está sendo prejudicada, né? A digestão, por conta das enzimas existentes no estômago, que com a gastrectomia total não se tem. Então, os estudos, né, eles demonstram ali uma melhor efetividade, pensando em manutenção e recuperação do estado nutricional em paciente, né, que foi submetido à gastrectomia total, em, por exemplo, proteínas hidrolisadas ou whey protein, né, tem vários estudos que demonstram whey protein, então para esses pacientes que passaram por esse tipo de cirurgia, porque acaba melhorando ali, né, essas proteínas, né, existentes no whey protein acaba sendo melhor absorvidas e melhor utilizadas, né, então pensando em recuperação do estado nutricional. Então esses fatores são importantes para a gente estar analisando. Além disso, né, é importante, deixa eu ver aqui que eu coloquei para vocês que eu fiz várias anotações, né,
Então isso também é importante, otimizar, fracionar, né? Outra questão importante que eu comentei com vocês, não só a vitamina D e a proteína tem ali, né, a sua absorção prejudicada, mas é muito comum esses pacientes apresentarem ali algum grau de anemia, né? Isso porque tanto ferro como a vitamina B12 tem a sua absorção prejudicada. O ferro, né, por conta da diminuição do HCl no estômago, e a B12 por conta do fator intrínseco no estômago que facilita essa absorção, né, no intestino. Então, isso acaba prejudicando. Então, é muito importante que a gente se atente a isso no nosso paciente, e esse paciente, normalmente, sim, ele vai precisar, e aí é pro resto da vida, de suplementação de ferro, de cálcio, de B12, de vitamina D, né, de proteína, e é importante que no plano alimentar a gente coloque ali fontes proteicas, né, de alto valor biológico, com todos os aminoácidos essenciais, para que esse paciente ele tenha essa melhor absorção, né, desses aminoácidos e consiga manter o estado nutricional saudável, tá bom? Além disso, né, um outro fator que acaba influenciando, né, e que pode ter um impacto no estado nutricional desses pacientes é justamente, né, por conta dessa anastomose, que é essa ligação que eu expliquei, né, entre parte que sobrou do estômago ou do esôfago com uma parte do intestino. Ali já não tem mais aquele reservatório como antes, que é o estômago, né? Então tem ali a passagem rápida, né, do alimento, né, pro intestino. Então, quando esse paciente ele tem uma alimentação muito rica em carboidrato, principalmente carboidrato simples, em gordura, esse paciente ele pode desenvolver alguns efeitos colaterais bem ruins, pensando em qualidade de vida, mas também pensando em estado nutricional, que normalmente a gente já ouviu falar por conta dos pacientes bariátricos, mas os pacientes oncológicos que são submetidos a essa cirurgia também tem, que é o efeito de dumping, né? Que é quando existe ali uma passagem rápida, então, né, do alimento pro intestino, tem uma absorção elevada e rápida desse carboidrato, gerando um pico de glicemia, né, uma hiperglicemia, como consequência, níveis absurdos de insulina são liberados, gerando efeito rebote, que é a hipoglicemia. E isso de maneira constante, além de não ser nada benéfico pensando no tratamento, gente, nós sabemos, né, que esses picos de hiperglicemia e hiperinsulinemia não são interessantes para um melhor prognóstico, né, para um melhor desfecho clínico, ou até mesmo pensando em prevenção de câncer, né. Essa hiperinsulinemia, ela pode estimular a proliferação de células cancerosas em diversas regiões, né, no organismo. Então, é interessante que isso não aconteça. Além disso, isso pode impactar no estado nutricional do paciente. Por quê? Quais são os efeitos desse dumping, né? Diarreia, náusea, cólicas. Imagina, e quando eu digo diarreia, é diarreia brava mesmo, né? Então, assim, chegando em casos até de desmaio, né? Mas pensando aí no estado nutricional, isso, se for constante, né? Se o paciente não for orientado, ou se na verdade, não é que nem o paciente não sabe que isso é ruim de acontecer, mas eu já peguei pacientes que tinham aquela visão assim: eu aguento. Se eu aguento, eu prefiro então comer aquilo que eu tenho vontade, passo mal, mas eu aguento. E aí ele não tem a noção dos malefícios por trás disso, se isso acontece de maneira constante. Então é muito importante que a gente oriente o nosso paciente em relação a como deve ser a alimentação dele. Isso eu sempre falo para vocês, né, gente? Não só digam o que o paciente precisa fazer, mas expliquem o porquê. Olha, você precisa fracionar a sua alimentação a cada 2 horas, você tem que evitar o consumo de açúcar, ou se for consumir açúcar, tem que ser nessas situações, junto dessas refeições. Tem que mastigar muito bem, não pode comer rápido, tem que colocar ali, né, ter uma alimentação, uma refeição, na verdade, as refeições devem ter ali uma característica de baixa carga glicêmica. E como que o paciente vai fazer isso? Aí você explica, né? Por quê? E o porquê disso? Você vai fazer tudo isso por conta disso, disso e disso.
Quando o paciente ele entende a razão pela qual você prescreveu um alimento, uma estratégia, um suplemento, ele tende a aderir melhor àquela prescrição. Quando a gente só coloca no plano, quando a gente só fala por alto, olha, é importante você tomar tal suplemento, tá bom? Olha, é importante você comer tal coisa, ó, não coma açúcar. E fica assim, né? Não coma fritura, né? Não coma alimentos muito gordurosos. E não explico o porquê. Pode ser que ele faça, pode ser que não, porque ele não vai entender o que aquilo está prejudicando, ele vai achar que talvez é um exagero da sua parte, ou ele vai comer uma vez e vai ver que não morreu, sabe assim? E vai pensar, deve ser um exagero, comer de vez em quando não tem problema, eu aguento e tal. Então é muito importante que a gente sempre explique o porquê, né? Porque daí a tendência é que quando a gente entende o porquê que a gente está fazendo aquilo, né, a gente siga melhor essas orientações, né? O ser humano é assim, né, gente? A gente é assim. A gente tende a executar melhor uma tarefa quando a gente entende a motivação dessa tarefa, né? E não faz só por fazer. Então é muito importante que a gente dê essas orientações pro paciente, tá bom? Então, antes da gente finalizar, né, eu tenho mais algumas coisinhas para falar com vocês sobre como montar a estratégia, pensando aí na manutenção do estado nutricional do paciente. Eu vou ver o que vocês comentaram, tá bom? Então, vou responder aqui algumas perguntas. Podem ir mandando, tá, gente? Dora, querida, seria interessante, né? Você fez aqui algum comentário, não tá relacionado com o tema da live. Então, depois me chama, por favor, no direct para que a gente possa estar conversando melhor, tá bom? Sobre essa sua baixa ingestão alimentar por conta da quimioterapia, tá bom? Por favor. O Costa, ele perguntou algo interessante. Como que deve ser a consistência da alimentação, né, gente? Pensando nessa situação. Então, isso vai ser uma avaliação junto com a equipe multidisciplinar, como que vai ser a alimentação desse paciente no pós-cirúrgico. Por quê? Pode ser que esse paciente ele necessite temporariamente da terapia nutricional enteral, né? Para que ele possa realmente ter ali, porque normalmente ele faz a cirurgia, logo ele é submetido ao tratamento quimioterápico, né? Então ele precisa estar ali com o estado nutricional realmente mantido ou recuperar esse estado nutricional. Às vezes esse paciente ele já vem num processo de perda de peso grave, né? Ele está apresentando outros efeitos colaterais, então às vezes se faz realmente necessária a prescrição da terapia nutricional enteral, né? E associada à alimentação ou não. Eu já tive casos de pacientes que tiveram ali a terapia nutricional exclusiva e aí depois que foi o processo de reintrodução alimentar. E como que funciona o processo de reintrodução alimentar? São alimentos líquidos por alguns dias, depois esses alimentos líquidos eles evoluem para os alimentos cremosos, pastosos, para os alimentos brandos, né, semissólidos, até a consistência geral. Então, pensando a longo prazo, esses pacientes, eles vão voltar a comer normalmente, tá? Eles vão voltar a comer comida sólida, tá bom? Só é necessário que a gente se atente a essas dificuldades que eles vão ter para o resto da vida, pensando em capacidade, né? Que nem eu falei, a quantidade que eles vão conseguir ingerir por refeição, pensando ali na deficiência de absorção de alguns nutrientes que a gente vai precisar suplementar, e muitas vezes essa suplementação vai ser para o resto da vida, né? Mas pensando na consistência, existe essa evolução e o tempo, na verdade, existe um padrão, mas o tempo ele é muito individual. Muitas vezes a gente vai ter que até regredir com os nossos pacientes. Por quê? Por uma questão de que cada organismo é único e vai responder de uma maneira, mas também por uma questão emocional. Muitos pacientes desenvolvem medo por comer. E aí a gente vai ter que ter paciência, né? E ir de maneira mais gradual, né? De maneira mais lenta, fazendo essa evolução da consistência, introdução de alimentos, né? Para esses pacientes. Tem pacientes que eles acabam não tolerando mais, por exemplo, as proteínas, né? Na sua forma inteira, e por muito tempo tem que fazer o uso ali
de suplementos com proteína hidrolisada, por exemplo, né? Pensando, por exemplo, na terapia nutricional interal, então demora, é mais lento, né? Essa recuperação da mucosa intestinal também, dessa inflamação. Então, todos esses fatores, eles acabam influenciando em como vai ser a evolução da dieta. Mas a longo prazo, sim, é desejável, é esperado que esse paciente ele volte a comer normalmente, tá? Pensando em consistência, tá bom? Sim, quem faz a gastrectomia de estômago, aqui uma pergunta, né? Tem que se preocupar, né, como eu disse no início da live, em consumir ali preparações otimizadas com módulos calóricos, proteicos, com uso de suplementos, para que esse paciente ele possa ter um bom estado nutricional. Só que a quantidade, né, para cada pessoa é de acordo com as suas necessidades individuais, que o nutricionista ele vai calcular de acordo com aquele momento que o paciente se encontra e com o estado clínico, né, daquele paciente. Mas pensando nos alimentos interessantes, né, nos módulos interessantes. Então, como eu falei, o whey protein, né, tem bons resultados, os estudos demonstram também melhores resultados pensando em manutenção do estado nutricional. Nós temos, por exemplo, as oleaginosas, nós temos o abacate, pensando aí nos calóricos, no azeite, por exemplo, né, no óleo de coco, no próprio coco, clara de ovo, o próprio ovo também pensando em caloria, né, não só em proteína. Então, as leguminosas, né, a família do feijão, pensando em proteína, então às vezes para estar incrementando ali alguma preparação, aumentando o aporte proteico, né? Então esses são os módulos caseiros, mas existe a prescrição de outros módulos que o nutricionista pode estar fazendo, tá bom? Então, gente, para finalizar, né, o que eu gostaria de fechar a ideia com vocês, né? O câncer de estômago, então, resumindo aqui a nossa live, o câncer de estômago, ele é um câncer, sim, que merece a nossa atenção. É um câncer que facilmente vai deixar o nosso paciente debilitado, que facilmente vai ter um impacto negativo no seu estado nutricional, que favorece a desnutrição por diferentes fatores, como eu citei para vocês, comportamento tumoral, o estadiamento do tumor, o tipo de tratamento empregado, procedimentos cirúrgicos, a utilização, né, de um procedimento cirúrgico como forma de tratamento, que é a gastrectomia total, plenitude gástrica, obstrução, né, por conta da massa tumoral. Então, vários fatores impactam na baixa ingestão alimentar, no hipermetabolismo, no elevado catabolismo proteico, acabam ali, né, no estresse metabólico desse paciente. Então é muito importante, sim, que a gente faça o cálculo adequado, né, das necessidades calóricas e proteicas, que a gente fracione essa alimentação, que a gente utilize os módulos em todas as preparações, que a gente se atente àquelas vitaminas e minerais que vão ser prejudicadas na sua absorção por conta da gastrectomia, como eu citei, ferro, cálcio, B12, vitamina D, proteína, então precisa ter ali o fracionamento de proteína em todas as refeições, priorizando as proteínas de alto valor biológico com os aminoácidos ali essenciais, a utilização de suplementos hipercalóricos, hiperproteicos, explicar para o paciente, né, os efeitos colaterais, não só do tratamento e fazer o manejo desses efeitos colaterais, mas alertar o paciente sobre os efeitos colaterais de uma alimentação inadequada depois da gastrectomia por conta do efeito de dumping que a gente conversou aqui, né? Então, como que deve ser essa alimentação, o que vocês precisam observar, tá bom? Então, no início da live também a gente conversou um pouquinho sobre prevenção. Eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Se vocês gostaram, coloca aqui para mim nos comentários, caso tenha passado alguma pergunta despercebida, né, porque vai aparecendo vários nominhos, às vezes as perguntas se perdem, então pode mandar pelo direct pra mim, tá bom? Que eu vou adorar tá conversando melhor com você. Coloca aqui pra mim se você gostou da live, se você gostou do conteúdo, então fica ligado, porque toda semana tem conteúdo novo aqui na página, na verdade todo dia tem conteúdo novo aqui pra vocês, e toda semana, às terças, às 4 horas, às 16 horas, eu estou aqui nessa live, né, na live do programa Vida com Qualidade,
que eu converso com vocês sobre algum tema relacionado à nutrição e oncologia, como manter o estado nutricional saudável do paciente oncológico. Então coloquem sugestões de tema também, para que a gente possa estar conversando aí nas próximas vezes, tá bom? Então coloque aqui pra mim que vocês gostaram. Essa live ela não vai ficar salva, tá, gente? Então nenhuma live das terças ficam salvas, porque é um compromisso que eu tenho com vocês e vocês têm comigo. Então é legal que vocês, sempre que possível, se programem para estar assistindo. E essa live ela não fica salva, tá bom? Uma hora ou outra ela acaba indo pro ar depois de um tempo, mas é sempre interessante que vocês possam estar aqui assistindo, tá bom? E tirando a dúvida de vocês. Que bom que vocês gostaram, o pessoal colocou que tá ótimo, foi muito esclarecedora. Fico muito feliz, espero que agora vocês tenham um norte para atender o paciente oncológico de vocês com câncer de estômago, né? É claro que essas lives, elas não são aulas, né, aprofundadas sobre o tema, né? Mas é um direcionamento para que você possa entender o beabá ali do que você precisa prestar atenção, os pontos mais importantes, tá bom? Então eu fico muito feliz aí que vocês tenham gostado e eu espero vocês então na próxima terça-feira às 16 horas. Os temas da live eu sempre coloco no dia anterior, tá bom? No meu feed, então fiquem ligados também nas segundas-feiras, né? Para que vocês possam saber qual vai ser o tema da live de terça, tá bom? Um grande beijo para vocês e até a próxima, pessoal!